Evangelion é um dos grandes fenômenos dos anos 90. Tanto que, até hoje, o seu merchandising é um fenômeno no Japão. E óbvio que, como tudo que faz sucesso no Japão e tem potencial, os executivos de Hollywood tentam levar esse anime para os cinemas norte-americanos até hoje. Os primeiros rumores de que ia sair uma adaptação de Evangelion para Hollywood foi lá em 2003, quando a Gainax, estúdio que produziu o anime, se juntou com a Weta Studios de Peter Jackson, e não se dizia muito bem o que era o projeto. Era um projeto meio confidencial, teve uma ou outra rumor saindo, alguns dubladores falando ali e aqui, mas nunca saiu nada concreto, nunca saiu nada sobre roteiro, sobre elenco, sobre diretor, nada. Outros rumores que também ganharam muita força foi lá para 2008, 2009, quando se tinha um rumor muito forte que Guillermo del Toro estava com o projeto em mão. Pelo rumor, tudo estava sendo desenvolvido lindamente quando os produtores perceberam que Evangelion era um conteúdo um pouquinho mais pesado do que eles pensavam e forçaram Guillermo del Toro a dar uma suavizada. Essa suavizada virou Círculo de Fogo. E os motivos dessa pressão, que eu imagino, ó, são basicamente três. Em Evangelion, todos possuem uma espécie de trauma ou de problema psicológico que torna os personagens quem eles são. Isso fica claramente mais evidente, principalmente em seu final e no seu trio de protagonistas. A começar pelo Shinji, que é, por definição, um covarde. Shinji é um personagem completamente atípico no esquema de animes e de filmes americanos. Simplesmente pelo fato dele não seguir a fórmula shonen de personagem, que é aquele cara bravo e destemido, que usa do trauma como um trampolim para os seus feitos, e nem o herói clássico americano que se utiliza da famosa jornada do herói tão manjada em Hollywood. Pelo fato de ser um personagem que foi abandonado pelos seus pais, Shinji passa a se culpar por tudo, e tudo se torna um fardo. Desde entrar no EVA a ir ao colégio, tudo na vida de Shinji é um fardo que ele tem que carregar. Nada lhe dá prazer. E tudo que o Ocidente mais odeia é um covarde, mesmo que ele tenha apenas 14 anos. A Asuka já é uma personagem que tem uma construção de personagem mais usual no cinema norte-americano, que é o famoso personagem extremamente confiante para os demais, mas que se mostra extremamente inseguro internamente. Porém, o que a torna insegura é um pouco diferente do padrão hollywoodiano. Asuka-chan? Mama ね、今日はあなたの大好物を作ったのよ。ほら、好き嫌いしているとそこのお姉ちゃんに笑われますよ。毎日あの調子ですわ。人形を娘さんだと思って話しかけてます。 Asuka é uma personagem que se culpa por não possuir qualquer tipo de relação de afeto. Com a sua mãe, que a substituiu por uma boneca após ter um surto pós-segundo impacto, com seu mestre, com os seus amigos. E tudo isso faz com que ela se odeie cada vez mais. Já a Rei é um caso completamente à parte, pelo fato dela ter sido literalmente fabricada. Pelo fato de ser fabricada, isso faz com que ela não possa ter um objetivo próprio, pois já estabeleceram isso para ela. Isso faz com que parte da essência humana, que é achar o seu próprio motivo de existir, seu próprio objetivo, algo para alcançar, se perca. Isso faz com que a vida de Rei seja interpretada por ela como algo extremamente descartável. Isso também se agrava pelo fato da Rei por saber que possui diversos clones, o que faz que a Rei passe a interpretar a vida como algo extremamente descartável. Ao contrário da personagem de Ex Machina ou algum outro androide de Blade Runner, isso faz com que valorizam a sua vida mesmo sabendo que são descartáveis. A Rei faz o exato oposto e passa a se sacrificar por qualquer motivo. Rei!
dias em que o assédio e o abuso moral não são mais tão bem aceitos, imagina o público vendo alguns momentos de Evangelion. Eu devo alertar, se você não viu nenhum problema, é que são dois adultos de meia idade tocando em duas crianças de 14 anos. Apesar de Evangelion possuir excelentes personagens femininas, fortes, algumas determinadas, mas que ainda assim possuem suas inseguranças, não se tornando uma Mary Sue, às vezes fica sobrando um pouco de misoginia da sociedade japonesa. Eu não vou nem falar nada, eu só vou mostrar. Ao contrário da construção do consciente coletivo de que pilotar um robô gigante é uma puta ideia legal, em Evangelion, pilotar um Eva é um verdadeiro pesadelo. A começar pela forma como os garotos entram no Evangelion. Eles são literalmente afogados, tem o líquido preenchido pelos seus pulmões, e aí sim eles podem pilotar o Evangelion. Basicamente, eles morrem para que eles possam pilotar. Além do fato de que as batalhas entre os robôs e os monstros são extremamente traumatizantes para os personagens. Só o Shinji passa pelo modo Berserk, que é quando o Eva perde o controle. Ele se funde ao Eva e fica 30 dias dentro do corpo do seu próprio robô. Ele quase mata um dos seus melhores amigos. Já a Asuka sofre literalmente de uma crise de nervos no meio de uma batalha por causa de um anjo psíquico, que já era um dos melhores episódios da série. E a Rei sofre com as constantes mortes no meio das batalhas. A ideia de pilotar um robô gigante como algo traumatizante e um fardo e um pânico não ia ser bem aceito pelo público ocidental, porque a gente mal entende as nossas doenças psicológicas, como a depressão e a ansiedade. Imagina você falar que um conceito tão legal como pilotar um robô gigante é na verdade uma coisa terrível. Pra mim, o principal problema e o último problema são as alegorias que Evangelion usa, principalmente no seu plot final, todo encabeçado no tal do plano de instrumentalização da humanidade. Principalmente pela maneira como se escolhe representar a ideia de coletividade, enfim, da individualidade. O que normalmente no cinema ocidental é representado por uma coisa muito simples, normalmente computadores ou softwares que botam a sua consciência num banco de dados e aí todo mundo fica junto e acaba a individualidade, etc, etc. Isso já tem uma porrada de filmes. Evangelion decide fazer uma coisa um pouco atípica. Essa ideia é representada por uma divindade enorme, branca, que literalmente engole o planeta. E nem vou adicionar que ela tem o rosto de uma das personagens
Claro que tudo isso pode ser adaptado, mas esse excesso de adaptações para fazer Evangelion palatável para o público ocidental ia tornar ele em um círculo de fogo, logo desnecessário. E honestamente, parte da identidade de Evangelion está nessas bizarrices, principalmente no design e nas suas simbologias. Óbvio que na misoginia e no racismo e na ausência de representatividade não. Então é isso. Acho que ficamos por aqui. Um beijo, um queijo. Tchau.